Olá, este é o curso de Técnico de Informática. A disciplina é Introdução ao Web Design. Esta é a competência 1, conhecer os fundamentos do Web Design e HTML5. Para que possamos trabalhar com a internet, com a web, a gente tem que descobrir o que é a internet. Vamos primeiro ver um pouco da sua história. Ela começou durante a Guerra Fria. A Guerra Fria você tinha de um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética. Todas as duas potências elas tinham ogivas nucleares e podiam desencadear a destruição do mundo. Os Estados Unidos ele tinha uma preocupação maior, que se um míssil, uma bomba atômica ela fosse detonada no meio do seu território, a comunicação do país seria perdida. Então precisava de um meio de que ela fosse descentralizada, que se fosse perdida uma parte, o restante poderia continuar. E isso daí foi o que deu origem à internet. A sua primeira versão era uma rede descentralizada. Então a internet ela é essa estrutura, essa base de sustentação. O Tim Berners-Lee ele tinha uma dificuldade na empresa que trabalhava, que era a troca de documentos. A troca de informação era grande nessa empresa e então ela precisava de que seja rápido e ágil. Só que você tinha diversos computadores e você tinha diversos sistemas operacionais, diversas versões de arquivos e existia um problema nessa troca de informação. Então ele disse, por que não então criar uma estrutura em cima da internet que facilite isso? Essa daí foi a origem da web. Então a internet e a web elas são duas coisas diferentes. A internet ela é a estrutura, que temos vários serviços. E a web ela é a parte dos documentos. Temos então que quando a web ela foi criada, tínhamos uma grande biblioteca com várias páginas. E cada site era um livro. A internet cresceu, ela saiu das faculdades, saíram das universidades, e foi ganhando o terreno das empresas. E das empresas partiu para a casa das pessoas. E isso aí foi ganhando proporção. Sabemos hoje aonde é que ela vai. Mas existe uma necessidade de padronizar. Por quê? Porque antigamente, quando você não tinha uma padronização, cada empresa de software que construía um navegador para olhar as páginas web, ela fazia de seu próprio jeito. Então você tinha que um site funcionava bem para um, mas não funcionava bem para o outro. E aí veio uma organização que juntou todos os fabricantes que tinham um nome e que construíam a tecnologia da internet e decidiu padronizar. Então eles criaram alguns documentos e que se você quisesse fazer um navegador compatível com o que eles estavam propondo, você deveria seguir essas normas. Isso daí ajudou a seguir uma padronização e a melhorar a internet. A W3C, ela então é esse consórcio de empresas que definem como é que vai ser a internet. Foram elas, por exemplo, que lançaram o HTML5, as novas versões das tecnologias. Então, você tem a internet, essa estrutura que define como é que vai ser a comunicação. Você tem a arquitetura cliente-servidor. Mas o que é essa arquitetura cliente-servidor? Você, na sua casa, utilizando seu computador, utiliza o seu navegador, vai fazer uma solicitação. Essa solicitação vai para um outro computador, que então vai processar e aí vai retornar o que você solicitou. Esse outro computador é chamado de servidor e o seu é chamado de cliente. Então, nisso nós temos a arquitetura cliente-servidor. Então, tudo que a gente faz com relação à web segue esse padrão, segue essa estrutura. Acontece uma requisição, um processamento e então é entregue um resultado. Isso daí funciona porque a gente tem alguns protocolos. Esses protocolos são mais regras. Você tem o IP, que define de onde vai para onde chega. Então, tudo na internet ela é numerado e esse IP é essa numeração. Então, se você um dia tiver, por exemplo, uma geladeira que tenha que seja conectada à internet, ele vai ter um IP.
Se sua impressora ela é conectada à internet, ela também vai ter um IP. Então, além dos computadores, tudo que é conectado à internet vai ter esse IP. Além do IP, você vai ter que ter também o tráfego. Agora que eu já sei para onde vai, que eu tenho o IP, eu vou precisar de uma forma de envio. Esse envio é definido por um outro protocolo, o TCP. Então, eles juntos é que fazem com que os documentos cheguem a seus destinos e que eles sejam compreendidos. Então, como vocês podem ver na ilustração, quando um usuário, na parte 1, quando um usuário ele solicita algo, a gente chega lá e digita um nome, por exemplo, www.eadpernambuco.com.br. Esse nome ele é um DNS, ele é um nome que designa o domínio pelo qual os recursos do curso estão dirigidos. Eles se resumem naquela parte, nesse domínio. Só que, se você... antigamente a gente não tinha domínios, a gente tinha números. Esses números eram a numeração de cada um dos recursos. E era muito complicado. Você, por exemplo, não decora 198, 192, 168, 10. Você não vai decorar isso daí para acessar o Google. É muito melhor que você decore por palavras. Então, o DNS ele veio disso, para facilitar o acesso aos serviços. Dentro de um domínio, você vai ter alguns recursos. Os recursos, eles são, na verdade, todos os arquivos necessários para você visualizar a composição de sua página. Então, não só a página HTML, o arquivo que diz como o documento vai ser feito, mas também outros arquivos necessários, como os arquivos de CSS, que definem como ele vai ser exibido, ou os arquivos de JavaScript, que definem o comportamento, o que vai acontecer quando colocar o mouse, quando retirar o ponteiro do mouse em cima de um determinado elemento. E as imagens. Então, todos esses recursos, eles precisam ser localizados. E daí a gente tem a URL, que vai definir cada um dos endereços desses recursos. A URL, então, ela é designada junto com o domínio mais o nome do arquivo. Então, no exemplo aí, você vai ter www.meusite.com.br/menu.html. É o arquivo que diz o conteúdo do menu, o conteúdo textual do menu. Mas esse menu, ele vai precisar de imagens. Então, vamos dizer que ele precise exibir uma marca, a marca.jpg. Então, esse arquivo, ele precisa de uma URL. A URL dele pode ser www.meusite.com.br/imagens/marca.jpg. Então, observe que os dois pertencem ao mesmo domínio, meu site. Só que eles possuem URLs diferentes. E agora, imagine só, você tem que colocar essas localizações de todas as imagens da sua página. E são muitas, podem ser muitas. E aí, de repente, o cliente muda o domínio, que ele pode não gostar do domínio que está, ou ter algum problema de domínio, ele precisar mudar. E então, todos os arquivos, todas as URLs de sua página, eles precisam ser mudados. Vamos dizer que você tem uma página com 200 URLs. Todas elas vão ter que ser mudadas. Isso é muito inconveniente. E então foi feito, esse nome grande, ele é a URL absoluta, então foi criada a URL relativa. A URL relativa, ela não diz todo a URL, ela se aproveita de uma URL anterior. Então, se você acessa o menu www.meusite.com.br/menu.html, o navegador ele registra todo. Se você for ver os recursos desse menu.html, ele está memorizado, então você não precisa colocar tudo, você só precisa colocar o que muda. Então, o que muda de um para o outro, de marca.jpg e menu.html, é justamente a pasta onde ele está e o arquivo, imagens/marca.jpg. Então, é isso
que a URL relativa é somente esse final. Se você coloca esse final, ele vai copiar do anterior o restante. E sempre o restante, não precisa ser só o domínio, vai ser a URL completa, certo? Que falta, ou que é restante. Agora, o que você precisa para poder começar a desenvolver, começar a escrever suas páginas web? É muito simples, você vai precisar se você usa o Windows, você vai utilizar o bloco de notas do Windows. Isso mesmo, os arquivos HTML, eles são apenas texto. Então você pode usar qualquer aplicativo de texto puro. O Word ele não vai funcionar para isso, ele não é adequado para isso. Ele tem uma formatação, ele coloca códigos a mais. A gente precisa de texto puro. Então o bloco de notas ele é adequado. Vocês podem utilizar outros programas chamados de IDE que vão auxiliar no processo. Existem vários. A escolha é sua, mas o bloco de notas ele tem uma vantagem de que não tem as facilidades de produção. Facilidade de produção é para produção. Então, se você usa as facilidades de produção para aprender, você atrapalha seu aprendizado. Então, confie em mim. Toda vez que você tivesse o incômodo e o trabalho de ter que digitar tudo de novo, você está aprendendo. Quando o programa faz por você, você não aprende, porque é ele que está fazendo. Então, IDEs profissionais, elas são para quando você estiver produzindo profissionalmente. Mas quando você está aprendendo, o bloco de notas ele vai ser seu melhor amigo. Ele vai lhe ajudar. Ele incomoda, ele não tem as facilidades, mas vai lhe ajudar sim, certo? E depois que eu escrevo o código HTML, como é que eu vou ver se está correto? Você usa o seu navegador. Então você salva o arquivo com a extensão .html, você não salva com .txt, salva com .html, e então você vai poder arrastar esse arquivo para o navegador ou abrir esse arquivo no navegador da forma que você achar melhor, e então você vai ver o resultado, certo? Então é muito simples, você só precisa do navegador e do bloco de notas para aqui para o nosso curso. O HTML, ele, como eu disse, a internet, a parte web, ela é uma grande biblioteca. E nessa grande biblioteca, você vai ter os livros, que são os sites. E nesses sites você vai ter as páginas, que são os documentos HTML. A ligação entre um e outro, ela ocorre através de links. E esses links, eles fazem com que todas as páginas HTML elas sejam interligadas entre si. Como vocês estão vendo, essa daí é a estrutura básica de um documento HTML, certo? Então, a gente vai ver isso na próxima competência mais a fundo, conhecer cada pedacinho, mas se você quiser já ir testando, você já pode copiar o texto que tem nele e jogar abrir no navegador para ver se funciona, certo? Então, o resultado dessa página daí, ela pode ser exibida em um navegador. E o que é o CSS? Bem, com o HTML5 houve divisões de responsabilidades. Em vez de estar tudo junto num único arquivo, que ia ficar complicado, a parte de texto, a parte de como é visualizada e a parte de como se comporta, que é o JavaScript, ele vai ter documentos separados. Pode ser tudo junto? Ainda pode. Mas por que a gente vai complicar? Então, o mais adequado, o mais otimizado, a melhor maneira possível, é você separar. Então, o HTML, ele fica responsável por dar sentido ao texto. Então, ele não vai dizer como é que vai ser exibido, ele não vai dar cor, ele não vai fazer posicionamento. Se você estiver fazendo dessa forma, está errado. A melhor prática é você separar. Então, no HTML, você vai ficar responsável por definir significados. Que significado? Você tem um texto, você tem uma parte que é título, você tem uma parte que é parágrafo, você tem uma parte que é um endereço, você vai ter outra parte que é o menu. Então, cada uma dessas partes, ela tem que ser dada um significado. E esse significado é feito no HTML. E a parte visual, a parte que mais agrada, ela é feita pelo CSS. Então, o CSS ele vai conter regras que dizem como cada elemento vai ser exibido. Se ele vai ser exibido grande, pequeno, se ele vai ser exibido à direita, à esquerda, se ele vai ser exibido azul, vermelho, se ele vai ser ou não vai ser exibido. Então, o CSS é que define
essa visualização. Então, observem como fica aqui a gente tem o HTML, o arquivo HTML, a gente tem o arquivo CSS, a linhazinha que está destacada é o que une um com o outro, a gente vai ver isso melhor na próxima competência, e esse é o resultado, certo? Então faça em casa, mesmo sem saber o que está copiando, mas copie, teste em casa, que é muito importante você usar, é muito importante você sentir como é o processo de fazer. Então, por hoje é só, a gente se encontra na próxima competência.